Olá, boa noite. O Letícia Companhia está chegando ao vivo nesta quinta-feira aqui para toda a Baixada Santista e, é claro, para qualquer parte do planeta, ao vivo pela web. Você nos acompanha aqui pela Santa Cecília para toda a Baixada. É muito fácil, canal 52 UHF ou pela sua TV por assinatura também para a região, né? E é muito fácil você nos sintonizar. Avisa os amigos fora aqui da Baixada, em outros estados e até fora do nosso país. É muito simples. Acesse o nosso portal, santaportal.com.br ou o nosso site aqui do programa noticicia.tv.br. Muito fácil, né? Você vai nos acompanhar, você vai interagir conosco ao vivo aqui também no programa. E hoje, com grande prazer, estamos com convidados muito especiais que nos honram com a presença e com certeza você daqui a pouco, inclusive, vai estar prestigiando esse evento que nós vamos ter aqui. Até porque nós contamos com a presença do ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, jurista, um dos homens que mais conhece sindicatos nesse país, que nos honra com a presença e tem uma grande história também por escrever grandes colunas em jornais pelo país e que denota realmente de uma cabeça diferenciada em nosso país, né? Uma grande honra recebê-lo, ministro, aqui em nosso programa, aqui no Complexo Santa Cecília, a Universidade de Santa Cecília, a TV Santa Cecília, nos honra e principalmente por nos dar a oportunidade aqui de estar mostrando esse lançamento. Antes de mostrar aqui, antes do boa noite do ex-ministro, deixa eu mostrar aqui para as pessoas já se organizarem daqui a pouco, inclusive acontece aqui no consistório, né? Daqui a pouquinho às 7h30, tá? Daqui a pouco já mostro o ministro aqui às 19h30 no consistório da Unisanta, Rua Oswaldo Cruz 277, Bloco Térreo, teremos o lançamento desse livro, O Ponto é a Curva. Então você imagine aqui que tem muitas histórias, além de contarmos com a presença do ministro, também estamos com o editor, Fernando Portela, e também conosco aqui, como de sempre, o nosso analista, também o doutor Rubens Moscatelli. Pronto, deixa eu só mostrar essa foto aqui, que eu achei muito interessante, porque denota de que a luta nunca termina, nunca para, né? Então nós temos aqui cerco ao Palácio dos Bandeirantes em 1983. Isso aqui é uma foto histórica da qual o ministro com certeza se recorda. Ministro, boa noite, obrigado pela presença aqui conosco. Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade que a universidade me oferece do lançamento do livro. É extremamente honroso ser feito numa universidade desse porte. E agradeço também a oportunidade de falar com o povo santista, com o povo de toda a Baixada Santista, uma região que eu gosto muito, frequentei muito, quando era secretário, quando era deputado, quando era advogado e quando ministro do TST. É importante. Doutor Rubens Moscatelli, boa noite também, obrigado pela presença, representando o Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, um dos maiores aqui da nossa região. Boa noite. Boa noite, Eduardo, ministro, Fernando. Realmente, a trajetória aqui do nosso autor, né, é muito importante. Eu acompanhei quando adolescente, provavelmente vi não a foto, mas eu vi a imagem lá na televisão. Naquela época, atuava o Almir Pazianotto como advogado das, não centrais ainda, né, sindicatos que se formavam, aquele movimento contrário a repressão militar, que alguns chamam de ditadura, outros de regime, não importa, isso já é passado, mas a trajetória do ministro sempre na parte jurídica não tenho o que falar. Eu fico honrado de estar aqui presente hoje, por sorte é meu dia de estar aqui, né? Nós temos aqui uma participação pelo menos mensal nesse programa. Quando ele falou o Eduardo falou que o senhor viria, eu falei, não, eu faço questão de estar lá. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, muito obrigado. Agora, quando eu afirmo a vocês textualmente, eu vou ter até o reverendo ou não do autor do livro e do editor, seria um livro com textos agudos, profundos, de rara expressão e provocativos, provocadores, ou estou errado? Boa noite também, obrigado pela presença, também nos honra com a presença o Fernando Portela, inclusive um dos fundadores do Jornal da Tarde. Boa noite, Fernando. Obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado. Boa noite à Baixada inteira. E pela internet o mundo inteiro. E pela internet o mundo inteiro. Vamos o mundo inteiro. Bem, quando a gente edita um livro, a primeira coisa que você percebe é o conteúdo dele. Então você estuda o conteúdo para poder chegar, enfim, nas divisões, etc. No caso do livro do ministro, já começa o prazer da leitura do conteúdo, porque ele fala sobre o momento atual,
ele fala também sobre momentos históricos e dá sempre a opinião dele de uma maneira desassombrada. Antes de editar, eu fui um leitor. Importante. Essa leitura traz aí a profundidade da obra, traz o esclarecimento, e eu observei que o ministro colocou aqui, inclusive, me passado pela assessoria, um olhar especial ao jurista João Mangabeira. De onde é que surgiu esse ponto de vista, essa profundidade, e principalmente para se lançar isso? Porque quando a gente coloca, por exemplo, as opiniões de um estadista, as opiniões de pessoas que são formadores de opinião, ministro. O João Mangabeira é socialista e tem um livro, a meu ver, clássico, sobre o Rui Barbosa. Rui Barbosa, o estadista da República. E nesse livro, na introdução, ele faz uma crítica às coletâneas, dizendo que as coletâneas são livros mortos, porque reúnem artigos já divulgados e já lidos. E que raros são os que escapam a essa qualificação. Eu, prudentemente, lembrei dessa frase do João Mangabeira para divertir as pessoas que se trata de uma coletânea. Uma coletânea um tanto quanto singular, porque há aí, por exemplo, um discurso que eu fiz em 1976, no auge da ditadura ou regime militar, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, no dia 1º de maio. Eu digo na introdução que era uma época em que poucas pessoas se aventuravam a falar num sindicato, numa assembleia sindical, e num tom crítico, mas não provocativo. O livro tem aspectos históricos, tem uma visão crítica da situação atual. Eu faço ressalvas, por exemplo, à atuação do Poder Judiciário, ao qual eu pertenci, no Tribunal Superior do Trabalho, mas isso não me impede de lembrar, de acusar esse lado negativo do Poder Judiciário, que é a morosidade. Sem dúvida. Uma excessiva morosidade, uma inexplicável morosidade. E que fica bem presente no julgamento desse feito histórico, dessa ação penal histórica conhecida como mensalão. O mensalão roda pelo foro privilegiado do Supremo há 7 anos. É verdade. E eu receio que o julgamento, apesar das promessas, não venha a ser concluído este ano. Os advogados vão encontrar uma maneira de impetrar algum recurso da decisão futura. O meu temor é que no julgamento do mensalão se confirme aquela apreciação popular a respeito do nosso judiciário, que no Brasil só vão presos pretos, pobres e prostitutas. Se me permite, ministro Fernando, Dr. Rubens, não por acaso ontem estivemos aqui com o assessor especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Macedo. Ele até dizia dos avanços, né, o fato da justiça hoje estar um pouco mais atualizada, mas só em São Paulo são mais de 20 milhões de processos. Quiçá em todo o Brasil nós perderíamos aqui esse lastro. Há uma evolução pequena demais pelo que a história tem apresentado, pelo que a justiça deveria fazê-lo. Qual é o seu ponto de vista como um jurista, ministro? Olha, eu não sou jurista, eu sou um advogado, mas esteve lá, eu creio que eu reuni uma considerável experiência como advogado, porque antes de ingressar na vida pública, eu advoguei 20 e poucos anos para sindicatos, diversos, Sim. Muitos. Depois passei pela Secretaria, pelo Ministério e terminei no Tribunal Superior do Trabalho. O senhor vai encontrar aí o meu discurso de posse no Tribunal Superior do Trabalho, na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, onde eu surpreendi toda a corte, todos os ministros, anunciando no discurso de posse uma medida, me perdoe aqui a falta de modéstia, Não, pois não, é para isso revolucionária, porque nós tínhamos 140 mil processos esperando distribuição.
Ora, enquanto o processo permanece sem distribuição, ele não tem relator. Não tendo relator, ele está hibernando. Ele não está sendo analisado, ele está Sem sendo dúvida. hibernando. E a distribuição era feita por cotas homeopáticas. Eu determinei no ato do discurso publicamente a distribuição de todos os 140 mil. É claro que isso não me atraiu a simpatia do tribunal. Todos os meus amigos, continuamos amigos, permanecemos até hoje amigos, mas quebrou-se uma rotina antiga. A justiça, muitas vezes, não é vítima da lei, ela é vítima da rotina. Rotina. São rotinas consagradas e que impedem que se imprima uma celeridade processual. São carimbos em demasia. São rituais inexplicáveis. É Agora, uma burocracia em exagero. É uma burocracia oficial. Compreende? Sim, sem dúvida. O processo dorme, às vezes, numa gaveta 2, 3, 4 anos. Ontem eu estava conversando com uma senhora, advogada num bairro de São Paulo. Ela foi procurada por um cidadão que comprou direitos de herdeiros de um inventário que está em andamento desde 1964. Ora, isto é quase que inacreditável. O que eu imagino é que a justiça é um pouco refratária às soluções objetivas. Ainda por carece exemplo, de uma observância mais humilde, mais Por simples. exemplo, arbitragem. Ah, A conciliação direta entre as partes. Na Justiça do Trabalho, 50% das ações ajuizadas, normalmente, em média 50%, são conciliadas na primeira audiência. Mas mesmo assim resta um saldo tão grande, não é? Que os processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho e poderão eventualmente chegar ao Supremo Tribunal Federal do Trabalho vão se arrastar por muitos anos. sem dúvida. Sem Vão dúvida. se arrastar. E depois voltamos à fase da execução, ou seja, receber o dinheiro. E a outra via sacra, é outro martírio. Nesse ínterim, muitas empresas quebraram, faliram, desapareceram. Agora, ministro, com a sua história de vida, com o seu conhecimento, eu já dei uma passeada aqui, inclusive se pegar o sumário, né, Fernanda, que não deve ter sido nada fácil, mas é uma aula para quem quer militar em um sindicato, quem quer fazer política de trabalho, né, política trabalhista. Fernando, não foi fácil. Com certeza, escolher aqui todos os itens para compor essa edição, esse livro, o ponto e a curva. O que se deve ao próprio título, o ponto e a curva? Olha, o ministro vai explicar bem melhor do que eu, porque ele é o autor do título. Ele tem essa... Eu até passei para o Fernando aqui, porque me parece aqui que não deve ter sido fácil, o ministro não deve ter definido isso com muita satisfação, apenas esses temas estão aqui. Teria muito mais, mas viraria uma enciclopédia e não um livro, né, ministro? Eu estava em dúvida sobre o título. Até que um ministro recém-nomeado para o Supremo Tribunal Federal, antes de tomar posse, emitiu um juízo a respeito do julgamento do mensalão. E disse, em resumo, o seguinte: o julgamento é um julgamento duro, que não corresponde à jurisprudência do Supremo, um ponto fora da curva na história do tribunal. E eu escrevi um artigo logo em seguida, publiquei em Brasília, no Correio Brasiliense, dizendo, fiz os elogios devidos ao ministro, que é um homem extremamente culto, um homem sério, tem uma folha de serviços brilhante como advogado, mas neste caso me parece que Sua Excelência claudicou. O julgamento foi até suave. Primeiro, pela demora. Sim. Segundo, pela inexecução das penas. Terceiro, pelo abuso de recursos. Não é? Tudo isso possibilitado pela presença dos mais renomados advogados criminalistas do Brasil, entre os quais vários ex-ministros da Justiça. O julgamento não foi fora da curva.
talvez fora da curva, tenha andado o Supremo em outros julgamentos, como no caso do César Battisti, Sim. que acolheu, colocou aqui dentro, deu abrigo, mesmo sendo ele um criminoso, condenado à prisão perpétua, num país desenvolvido, onde vamos muitas vezes aprender o direito, que é a Itália. Como é que vamos classificar uma decisão da Suprema Corte italiana? Sem dúvida. Sim. Ela não saberia o que estava fazendo? Claro que sim. Não tenha dúvida. Quem somos nós para julgar a justiça italiana? Exatamente. Então, ponto fora da curva, a meu ver, foi esse julgamento. O recuo, inclusive, do próprio Supremo, dando ao presidente da República a livre-arbítrio para dizer se ia ou não Exato. haver o asilo aqui, ou se ia perdoar. Eu vou pedir licença aos nossos convidados, vou um rápido intervalo, não saia daí. Estamos aqui com o ex-ministro Almir Pazianotto, Fernando Portela, editor do livro, que eu já achei, eu já havia achado interessante, mas agora com a definição, o ponto e a curva, e também com o Dr. Rubens Moscatelli, ele que é professor de Direito, também presidente do SICOM. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Não saia daí. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. Aqui é a Brescas, um dos melhores e mais bem estruturados espaços para eventos da região. Aqui, transformamos seu casamento num acontecimento inesquecível, sua festa de debutante numa celebração, e seu evento social ou empresarial numa data histórica, memorável. Espaços com capacidade para 300 convidados cada, ar-condicionado, segurança em todas as dependências, 120 vagas para veículos sem custos para os convidados. Organize-se e venha para a Brescas, onde o seu sonho se torna realidade. A Brescas, 3234-1300. Ligue 3234-1300. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Tem diariamente a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Isto está comprovado. Tem as mais simpáticas damas e cavalheiros para atender você, como você merece. Tem serviço de entrega de qualidade. É só ligar, pedir e entregamos rapidinho, de acordo com sua necessidade. Então, você tá esperando o quê? Venha comprar conosco e virar nosso amigo de coração. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Box do Santista, Praça Gago Coutinho, na Ponta da Praia. Telefone 3261-3858. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Do rústico ao moderno, do bruto à lapidação, para o requinte do bom acabamento.
No mundo das ardósias é assim. Seu projeto cuidadosamente executado por profissionais que entendem do assunto. Mármores, granitos, pedras decorativas, churrasqueiras. Traga sua ideia e realizamos para você. Mundo das Ardósias. Avenida Pedro Lessa, 1774, na Aparecida, em Santos. Telefone 3231-9225. Surf Traje, moda jovem, masculina e feminina. As melhores marcas, excelentes promoções e pagamento facilitado. Ande no estilo com a anti-queda. Okidok, Natural Art, WG, HD, Tropical Brasil, Lui Lui, entre outras. Surf Traje, moda masculina e feminina. O bom gosto de se vestir. Avenida Bernardino de Campos, 425, em Santos. Neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, 7º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, 5ª etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada, em Guarujá. Informações no site ypseventos.com.br. 5ª etapa do 7º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Neste domingo, prestigie, torça. Cobertura completa no Caderno Regional. Organização YPS Promoções e Eventos. Promoção Santa Cecília TV. A TV dos grandes eventos. Já estamos de volta aqui ao vivo, Notícias Companhia, nesta quinta-feira, recebendo aqui nossos estúdios, aqui do Complexo de Comunicação da TV Santa Cecília, o ex-ministro Almir Pazzianotto, ex-ministro do Trabalho, mas um homem que atua até hoje, com certeza. Eu convido, estudantes e aquelas pessoas que querem militarem de forma séria no sindicalismo a conhecer essa obra, Então, o lançamento, Fernando, vai acontecer, doutor Almir, hoje, daqui a pouco, às 19h30, aqui no consistório da Universidade de Santa Cecília, a partir das 19h30, Oswaldo Cruz 277, no térreo, bloco B. A entrada é franca, livre. E esse livro, O Ponto e a Curva, da editora Locke, e ele assistenciais. Quando é que surgiu a ideia de lançar esse livro aqui? Quando que surgiu esse contato do ex-ministro com o Fernando? Quem é que fala, ministro? O senhor fala, o Fernando? Eu estava pensando em editar o livro. A sugestão partiu até de um jornalista da minha cidade, de Capivari. Opa! Porque eu publico artigos que eu publico na imprensa da capital, eu publico Sim. lá. E a ideia seria exatamente apanhar o resultado do lançamento em Capivari para entidades assistenciais Perfeito. de Capivari, de acordo com a escolha feita lá pelos capivarianos. Então nós fizemos o lançamento na Câmara Municipal e foi um evento muito bonito, comovente até. Foram comprados 320 livros, o que para uma noite de lançamento no interior é um número considerável. Sim, não tenha dúvida. Recebi a visita de muita gente de cidades próximas que eu não via há anos. Não é? E o Fernando Portela, que me foi indicado como editor, eu o conhecia, mas não sabia dessa atividade dele. Me foi indicado pelo Carlos Brickman. O Carlos falou: você quer editar? Fale com o Fernando Portela. Aí fizemos os contatos e afinal de contas, não é? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, não é? Segundo Fernando Nome bem Pessoa. escolhido, bem recomendado, a escolha recaiu sobre um homem que conhece. E hoje eu estou aqui, a surpresa minha é que tenha partido esse convite para o lançamento em Santos. Eu tenho uma ligação com esta universidade, da qual eu sou professor emérito. É um título que me foi concedido quando era reitor
o Dr. Milton Teixeira. Nosso chanceler, né? Dr. Milton Teixeira. Houve uma cerimônia e eu tenho guardado esse título pelo qual eu tenho o maior apreço. E sou, pelo menos eu me considero, não é, o amigo do Marcelo Teixeira, em razão do Santos. Não que eu seja torcedor do Santos, mas eu sempre admirei o Santos. Mas não tem como não. Todo mundo um pouquinho era admirador do Santos, né, Digamos, ministro? é o segundo time. É o segundo time. Não é? Só quando perdi o time oficial que foi meio bravo, né? Aqueles que não têm boa escolha, elege a Portuguesa de Esportes. É verdade. Os que sabem escolher, escolhem o Santos como segundo time. A sua predileção inicial qual é? É o São Paulo. É o São Paulo. Mas veja, dois. eu tive muitas vezes com o Milton Teixeira e com o Marcelo Teixeira. De sorte que o lançamento aqui nessa universidade, para mim, é uma situação extremamente prazerosa, emocionante. Não é? É de seu conhecimento do Fernando Dr. Rubens, a Universidade de Santa Cecília, ela está no grupo de excelência das 9 universidades do grupo de excelência, que nos honra, inclusive, não somente em ter esse dado, mas poder contar com figuras notórias de conhecimento, né, de cátedra, de matérias importantes, quando se fala em direito do trabalho. O senhor, como ex-ministro, quando faz uma obra como essa, nós tivemos uma involução, em certo modo, não que nós vamos desfazer de quem está aí, os ministros que passaram, mas hoje se fala muito que a negociação ela é livre entre sindicatos e também patrões, né? Mas os sindicatos não ficaram um pouco de mãos amarradas, um pouco obrigados a ter que ouvir demais e faltou um pouco... Qual é a sua visão atual dessa situação? Como eu comecei em 1960, em 64 houve o golpe, aí eu vivi esse período até 85, Sim. com a vitória do saudoso Dr. Tancredo, eu sei bem o que era uma negociação durante o regime militar. Vou lhe contar um fato que aconteceu várias vezes. Eu cuidava de vários setores, ajuizava um dissídio coletivo, porque não havia acordo. A negociação era simbólica na DRT. Não havia negociação. Ajuizado o dissídio, compareciam as partes perante o TRT de São Paulo. Não havia ainda o de Campinas. Muitas vezes o dissídio foi ajuizado pela lei de greve, a lei 4.330, de 1º de junho de 64. Por quê? Porque pela lei de greve o andamento era mais rápido do que o dissídio ajuizado segundo as regras da CLT. Havia um temor tão grande da greve que até a lei, a simples invocação da lei, já preocupava as autoridades. Já ficavam atentos. E muitas vezes eu sabia que não haveria greve, tinha absoluta certeza, mas o juiz instrutor do dissídio ligava na nossa presença para o comando do 2º Exército. Olha, tenho aqui um dissídio de greve. Já era uma intimidação. Não, porque não haveria greve. Não haveria greve. Era mais um comunicado para dizer que não era fez. chamada greve processual. Ah. Tenho aqui um dissídio de greve. O que eu faço? Provavelmente, não sei porque eu não ouvia, Sim. deveria dizer, olha, siga com o processo. Se houver alteração da ordem, nós tomamos providência. Cumpra-se o que diz a lei. Não é? Na primeira greve, houve uma em 68, dos metalúrgicos de Osasco, que era presidido pelo José Ibrahim. Imediatamente, o DOPS, Delegacia do Trabalho, todo mundo tomou providências. O delegado do Trabalho de São Paulo era um general, o general Moacir Gaia. Matou a greve no Nascedouro. O Jarbas Passarinho era o ministro do Trabalho, veio a São Paulo, passou um sabão em todo mundo, compreende? E pronto. Em 78 nós tivemos a primeira greve real, primeira grande greve em São Bernardo, Os metalúrgicos. com Lula, presidente do sindicato, eu era o advogado. Imediatamente a Fiesp acionou o DOPS. Imediatamente acionou a DRT. Não havia negociação. Deu-se aí um fato muito interessante, porque o dissídio foi rapidamente julgado,
no TRT, e eu perdi, o sindicato perdeu por 17 votos, se não me engano, a 1. Só votou favoravelmente à greve um juiz classista, que se chamava Marcelino Marques. Mas, em 78, diferentemente do que acontecia em outras situações, os trabalhadores não voltaram ao trabalho. Não voltaram. A greve era tão espontânea e tão forte que, mesmo decretada a ilegalidade, os trabalhadores não voltaram. E a Fiesp não teve outra coisa a fazer senão negociar. E nós fomos negociar na sede do Sinfávia, localizado ali próximo de Ibirapuera. Ontem eu falei a respeito disso no Facebook, porque aparece uma fotografia do Orlando Brito, que é um grande fotógrafo, jornalista, do jornalismo, e o Bartolomeu, que era repórter do Jornal do Brasil, não me lembro o sobrenome dele, que permaneceu lá na rua, em frente à sede do Sinfávia, até de madrugada, porque ele sabia que nós estávamos negociando. E foi o primeiro jornalista a conhecer o resultado, ou seja, o acordo e o teor do acordo. E o sindicato, na greve de 78, derrotou o governo e derrotou a lei do arrocho salarial, porque conseguiu um aumento acima dos índices oficiais. Eu estou contando isto porque você que me provocou. Não, mas eu fiz a provocação de uma forma muito saudável. Saudável. Porque isto, a memória vem à tona. Não tenha dúvida. Mesmo contra a vontade, ela sobe. Por isso que eu tenho certeza, ministro, que o Fernando ele gostaria de fazer uma série desse livro aqui. Porque eu acho que esta curva é muito maior, né, Fernando? Tem muita história aqui. Inclusive, deixa eu aproveitar e pedir licença aqui do ministro. Inclusive, infelizmente, a gente não vai poder contar com o ministro, com o Fernando Portela, até o final do programa, até para que eles possam se prepararem para o lançamento. Mas, olha, são fotos históricas. O senhor lembra aqui, ministro? Recebendo a visita do cacique Raoni, em 87... Olha aí, até índio na época era recebido pelo ministro. No Ministério do Trabalho. Exato. Hoje os índios mal e mal conseguem ser ouvidos, né? Pela imprensa já é difícil. Tem aqui também em 85, ministro dos Transportes Afonso Camargo, aqui ao lado em cima aqui. Embaixo aqui uma concorrida coletiva de imprensa em 87. E aqui embaixo também, olha aqui, vamos tentar colocar o posicionamento aqui embaixo, olha. Reunião do Ministério, né? De 88. Da esquerda para a direita, João Batista de Abreu, ministro do Planejamento, o general Leônidas Pires Gonçalves, o ministro do Exército Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda ao lado, né? Iris Rezende, o ministro da Agricultura, e o meu Pazenoto, ministro do Trabalho. Uma foto histórica aqui também, né? E uma época, né, ministro, que se lembrava dos ministros pelo nome. Olhava-se e reconhecia o ministro. Hoje, se você perguntar quem é o ministro de tal pasta, não sei, vou pesquisar no Google. Não, você pergunta, você sabe o nome de quantos ministros? É verdade. Talvez 2 ou 3. Ministro Mantega. Quem mais? Ministro da Saúde, Alexandre. Aldo Rebelo do Esporte. Aldo Rebelo do Esporte, que estamos aí às vésperas da Copa, do né? Mundo, da Olimpíada. Talvez não mais que isso. Talvez uma mão seja muito, né? 5 dedos sejam muito. Eu queria agradecer muito a presença do ministro. Gostaria que o ministro pudesse ficar, o Fernando, até o final, né, doutor Rubens, conosco aqui. Mas daqui a pouquinho, 19h30, aqui no Consistório da Unisanta, prestigie O Ponto e a Curva, obra do ex-ministro Almir Pazenoto Pinto. Obra que tem aí também o prestígio do editor, o Fernando Portela, também uma sumidade em termos de... Você que é estudante de jornalismo, sabe que tem muito para falar sobre o Jornal da Tarde, muito da imprensa, né, que está se esvaindo. Eu ainda sou saudosista, eu acho que um tablet, um computador não vai substituir um bom jornal, mas, enfim, a gente ainda vai alcançar isso. Então, quero agradecer a presença do ministro, do meu presidente, sucesso. Volte sempre aqui à universidade, lançando outros livros, que esse seja aqui o primeiro a ser lançado aqui. Quando a assessoria passa, este é o último livro do ano, né? Mas depois o ministro vai providenciar. Pois não, Fernando? Vou lhe fazer uma confidência final. Opa, pois não. Essa capa foi esboçada
pelo autor. O próprio autor, olha aqui. Desenhou, De próprio punho. desenho Olha aí. de próprio punho, ou seja, eu tive pouco trabalho. E, inclusive, aqui, eu vou me permitir aqui fazê-lo, né? Eu separei aqui, ó. Esse livro tem uma dedicatória. Se o nosso câmera aqui consegue mostrar aqui, ó. A dedicatória do ministro aos queridos netos Maria Eduarda, Alexandre Augusto, Catarina, com muito amor. Quer dizer, além do que o vovô dedicou aos netos. E olha que não, tenho certeza que não faltariam pessoas para indicar esse livro, né, ministro? Mas todo avô, É pai de novo, né? vamos usar uma expressão popular, é babão. Babão, né? Baba verdade. pelos netos. Babou pelos filhos e baba pelos netos. Ministro, obrigado pela presença, sucesso, obrigado. parabéns pela sua história de vida, Muito obrigado. sua história como um jurista, como alguém que conhece muito de sindicatos, alguém que militou, que viveu uma época conturbada, como o próprio Fernando, né? Que foi a época da ditadura, isso não foi fácil. Nós temos alguns remanescentes que podem contar essa história. E nós temos a sua presença aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo. Volte sempre. Fernando, da mesma forma, conte conosco. Muito obrigado. Na oportunidade que tiver, venha aqui novamente a Santos, a nossa emissora e ao Complexo Educacional Santa Cecília. Obrigado pela presença mesmo. Muito obrigado. Nós vamos ao nosso intervalo e você está convidado. E daqui a pouco, 19h30, aqui no consistório da Universidade de Santa Cecília, está aqui o livro. Ó. Esse aqui é meu e esse terá o autógrafo aqui agora, né? Então, mas você pode ter o seu com o autógrafo daqui a pouquinho, né? Eu só saí na sua frente, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Esteja lá presente. E você vai ter uma grande lição aqui, principalmente esse livro tem histórias importantes, né? Tem passagens, o ministro até confidenciou uma aqui, mas você terá outras com certeza ao vivo. Eu vou ao intervalo e volto já. O Sindicerv está em defesa das conquistas do trabalhador vicentino com departamento jurídico, consultório odontológico, transporte dos servidores, a exames clínicos e credenciados juntos ao INSS. E também dispõe de cursos de informática em inglês e espanhol, além de preparatórios para concursos públicos. E a novidade é que o Clube do Servidor tem espaço destinado ao esporte, com piscina, escolinha de futebol, com muito lazer e recreação para os associados, salão de festas e colônia de férias. Seja um associado. Rua Visconde de Tamandaré, 234, Centro de São Vicente. Telefone 3569-1300. Mecânica Heliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Dia 30. Travessia 14 Bis. A maior e mais tradicional prova de travessia aquática no Brasil. Atletas nacionais e internacionais superam seus limites num percurso de 24 quilômetros entre Bertioga e Guarujá. Um desafio de tirar o fôlego. Competidores de 12 a 65 anos. Largada em Bertioga e chegada na base aérea de Santos. Compareça, prestigie. Informações, travessia14bis.com.br. É dia 30. Realização no PAST. Apoio a DTG. Patrocínio Chaptisky Consultoria Ambiental. Perguntas devem ser. Já estamos de volta aqui com Notícias Companhia, né? Ao vivo. Estamos agora com o Dr. Rubens Moscatelli, que representa aqui o SICOM, e já deixou os nossos estúdios, o ministro, né, ex-ministro Almir Pazenotto, também o Fernando Portela, o editor do livro, O Ponto e a Curva. E lembrando, daqui a pouquinho, 19h30, no Consistório da Unisanta, prestigie, participe, com certeza você vai ter uma obra literária nas mãos importante para quem milita nos sindicatos, para quem milita com trabalho, até você que é advogado, né, que milita com o direito trabalhista, importante. Eu quero passar também um recado para você da Prefeitura de Santos, da família acolhedora, hein? O projeto
esse projeto Família Acolhedora veio realmente para ficar, né? Então, se você quer fortalecer os laços, né, como a outra família que está vivendo um momento difícil, você pode conceder esse espaço para que uma criança ou adolescente vá para sua casa por um tempo determinado. Por isso, Família Acolhedora. E é muito fácil, a Prefeitura criou isso para que você possa ajudar crianças de 0 a 18 anos. Então, crianças e adolescentes que você vai colaborar. E é muito fácil dar essa proteção para essa criança ou adolescente e é muito fácil essa condição também. Primeiro, morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, é um acolhimento, não usar drogas nem álcool, não ter problemas financeiros, ter moradia digna e a sua família como um todo aceitar essa recepção, né? Recepcionar esse adolescente por um período. Por isso, Família Acolhedora, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, e para cada criança, Dr. Rubens, ou adolescente que for acolhido, uma ajuda de custo para que possa, inclusive, auxiliar essa família que está recebendo esta criança. R$ 386,62 e você tem informações pelo telefone 3251-9333 e o contato à rua Clay Presgrave do Amaral 26, aqui em Santos. Bom, eu tenho várias participações e tenho perguntas também para o Dr. Rubens, mas me passa aqui a nossa produção. Teremos uma homenagem também com o nome da Rua do Conjunto, né? Aqui, Rubens Lara, em Cubatão, na Baixada Santista, com o nome de Dr. Milton Teixeira, denominado, inclusive, Ruas 3 do Conjunto Rubens Lara, né? Então, homenagem justa, parabéns aí a esta homenagem, muito bem pensada, e como bem ressaltou aqui o ministro que esteve conosco, Amir Pazianotto, vale sempre relembrar o nosso sempre eterno chanceler, doutor Milton Teixeira, que, olha, você veja, teve esta oportunidade e essa referência do ex-ministro, a figura do doutor Milton, e atualmente de toda a família, né, doutor Marcelo, doutora Lúcia, Silvia e todo o complexo educacional. Eu tenho aqui a participação do Valdomiro Zé Menino, ele cita aqui Vossa Excelência, né, ao ministro, que exerceu vários cargos públicos. Nós vamos encaminhar para a assessoria, viu, Valdomiro, essa sua colocação, parabeniza o nível dos convidados. Da mesma forma, o José Luiz Edu Gonzaga parabenizando o nível do convidado, também o Ricardo Lopes do Boqueirão também parabenizando, cumprimento a todos, a Urial do Campo Grande também parabenizando o nível do programa, também o ex-ministro Amir Pazianotto, vamos encaminhar. Excelente também o Ademar do Campo Grande, parabenizando, entre outros. Mas nós estamos de volta aqui com o Dr. Rubens. Dr. Rubens, tem a oportunidade de ter uma autoridade, né, como o ex-ministro Amir Pazianotto. Ele não se quis colocar na figura de um jurista, mas o foi e o é ainda, né? Pois é, Eduardo, é uma pessoa, nós temos que, o brasileiro principalmente, ele precisa, é necessário, que ele cultue mais a sua história. É verdade. Ele aprenda, ele apreenda com as pessoas que fizeram parte de grandes momentos, né? O Amir Pazianotto, ele, além daquilo que eu já falei na presença dele, sim, ele citou aqui um dos maiores, que foi Rui Barbosa. Sem dúvida. Né? Ele foi advogado da República, então, exatamente, na verdade, as pessoas, na época do Rui Barbosa, na época do ministro, até mesmo na minha geração... Você tá da tua obra, né? O estadista. Então, mas assim, a gente aprendeu desde a escola, sim, que a leitura de obras, de livros, não só da nossa literatura, mas de outros, grego, romano, sim, enfim, outras civilizações, ela formava um tipo de cidadão diferenciado, porque o conhecimento é tudo. Sem dúvida. Então, apesar de eu saber, e eu também estar incluído nessa questão digital, da rapidez e tudo mais, a gente não pode esquecer a origem. E tem que aproveitar enquanto estão vivos. E a sagacidade do ministro, sim, eu fiz uma pequena provocação, e ele, com a sua expertise, a sagacidade, percebeu, mas uma provocação saudável, né? Sim. Porque ele tem muitos fatos. Eu acho que fazer um programa de 1 hora seria pouco, de 2 seria mais ou menos. Então tem muito a extrair do ministro. E veja a bagagem, não só de escrever, mas você estava mencionando aqui no intervalo, que eu acho que até no final da participação, que a capa foi ele que idealizou, foi o Fernando que falou. Isso, exatamente. Né? A parte da distribuição, o Fernando foi um cara privilegiado, porque ele leu, sim, o Estado da Arte. Não tem a dúvida. Né? Enfim. E foi escolhido, né? Para editar esse livro, né? Exatamente. Então, se não fosse um conteúdo bom, com certeza
não haveria essa indicação. Rubens, você preside o SICOM há muito tempo, com muita... Muito tempo não, o tempo certo. Eu digo assim, vamos classificar merecidamente pelas eleições, não está à frente do sindicato por, eu acho que deve ser, mas pelo tempo certo, mas pela eleição. Como alguém que milita no sindicalismo, alguém que está à frente até de um sindicato importante, né, que está em crescimento, observa essas mudanças. Eu não sei se você pensou da mesma forma, eu pensei que o ministro não quis colocar de forma tão clara assim, mas a gente observa que os sindicatos hoje, eles têm uma atuação grande, porém eles ficaram assim tanto que algemados por muita legislação. Primeiro a própria justiça, né? Ela criou barreiras, né? Impedimentos. O que a gente extraindo até do que o ministro falou, eu não participava lá nessa época. Sem dúvida. Não só era, como eu falei como assistente, né? Eu via na televisão, os jornais, sim, né? A participação no sindical, né? Inclusive. Então o que acontece? No momento atual, e já desde a década de 80, com a redemocratização do Brasil e tudo mais, nós temos aí uma participação do sindicato, sim, importante, sim, imprescindível, a negociação ela é importantíssima. No jargão sindical, a negociação coletiva de trabalho ela não termina nunca. E houve uma tentativa, né, de se não terminar, mas segregar com os sindicatos, né, Rubens? Sim, o que está acontecendo hoje, inclusive, no Ministério do Trabalho, é uma limpeza. Que tipo de limpeza? Não é uma qualquer limpeza, vamos exterminar os sindicatos. Sim. Não, aqueles sindicatos que não têm representação, que não têm outro motivo senão a cobrança da contribuição sindical, esses estão acabando. Então o sindicato ele tem que ser atuante na negociação, no interesse da categoria. Então ele tem que ser formado por pessoas interessadas. E dentro dessa ótica, você pode observar o seguinte, muitos direitos já foram conquistados. Sem dúvida. E aí você que começa a ter o problema, às vezes, de alguns líderes sindicais, de não encontrar o foco. Bom, eu vou pedir mais reajuste, eu vou pedir mais o quê? Já tem quase tudo. Sim. Já está, porque a CLT é absorvida também pela Convenção Coletiva de Trabalho. Já há as conquistas, né? Então, e ao mesmo tempo nós vivemos um momento de redefinição das políticas públicas, tributária, trabalhista. Você falou aqui da questão não sei se foi no intervalo, provavelmente foi, a questão dos gastos do próprio governo do Estado com o Poder Judiciário. E eu estava lembrando, que eu não falei porque o ministro estava aqui, mas recentemente nós tivemos um assassinato lá no Rio de Janeiro, de um policial, e uma criança também foi envolvida, frente a um fórum, porque estava havendo o deslocamento desse acusado para ser ouvido perante aquela autoridade judiciária. Ora, mas a lei já existe desde 2006, de que é permitida a videoconferência, existem chaves, existem procedimentos... Mas existem, Rubens, se me permite, você deve ter... Magistrados são contrários. Sim. Que chegaram a impor a seguinte situação. Eu acho que nesse caso, preferem que morra alguém, como morreu um policial, uma criança. Mas e a presença do juiz à frente do marginal? Você deve ter ouvido isso. Eu achei lamentável. Mas veja só, hoje em dia, com HD, você sabe até se a minha camisa está suja. É só colocar um painel, um monitor lá de 70 polegadas, cabe quase que o juiz inteiro ali. Exatamente. Não precisa essa presença. Evitaria o quê? Também deslocamento de policiais, colocar a sociedade em risco, né? Como aconteceu e como acontecerá outras vezes, infelizmente. Porque assim, na verdade, o marginal de grande periculosidade, ele é um perigo em si mesmo. Sim, sem dúvida. Porque alguém está interessado em que ele seja libertado, alguém está interessado em matá-lo, porque o crime tem a sua concorrência também. Então, não é interessante que ele saia do presídio, não saia de onde ele está. É interessante que ele preste um serviço a favor da sociedade. Qual seja, por exemplo, uma mudança que poderia existir, ao invés dele ser facultado a ele o direito a trabalhar e a bater a pena, ser obrigado. São questões que a gente tem que colocar. Mas ninguém mexe nisso. Ninguém faz estabelecimento penal como está previsto em lei. Ninguém cumpre a lei. Vamos contingenciar a verba porque tem que fazer déficit primário, superávit primário, tem que fazer isso. A gente tem que ser um Brasil real, não é de mentirinha. Agora, Rubens, partindo desse princípio, até
você nos honrou com a presença aqui também, mas a própria Universidade de Santa Cecília faz um marco com relação a isso, a vinda de um ex-ministro com porte de Almir Pazianotto. E veja, ministro do Trabalho, ou seja, ele participou do Poder Executivo, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, participou do Poder Judiciário, advogado militante. Atuou em vários dos maiores sindicatos. Vamos pegar o exemplo, que até lembramos metalúrgicos, aqui, dos metalúrgicos, Lula. Onde, na verdade, o ex-presidente Lula deu o pontapé inicial para chegar onde chegou. Sim. E lá estava, né, o ex-ministro com dúvida, cabedal de informação. E eu não tenho dúvida de que o Almir Pazianotto deve ter assessorado nas estratégias. Com certeza. Né, a sagacidade, a angústia que ele tem, com certeza. O conhecimento. Eu fiz até questão, né? Eu recebi o livro, para que o nosso telespectador tenha ideia, instantes antes de começar o programa, mas eu pensei aquelas 3 fotos, até índios, né? Hoje você vê que o índio ele não consegue nem ser ouvido pela entidade dele. Mas é que o índio hoje está mais inteligente, mais esperto. Ele está hoje, o índio diria que está mais globalizado, mas nós tínhamos verdadeiros embates com relação a isso. Mas nós vamos ao nosso último intervalo. Só para falar do índio, né? Teve o Raoni, mas tinha o Juruna, que andava com aquele gravador. Sim. E o Juruna, inclusive, ele se fez valer aí de ser candidato, né? Sim. E até buscar o seu espaço, né? para ser deputado na Câmara Federal. Então você veja, né, quantas histórias. Então eu convido você, daqui a pouco, 19h30, no consistório, aqui na Universidade de Santa Cecília, na Rua Oswaldo Cruz 277. Participe, 19h30, lançamento do livro. Este aqui é meu, mas você com certeza terá o seu, além de ajudar, né, entidades assistenciais. O ponto e a curva do ex-ministro Almir Pazianotto Pinto, que estará daqui a pouquinho lá autografando esse lançamento de livro, ao lado também do editor Fernando Portela, ele foi um dos fundadores do jornal Diário, Jornal da Tarde, né? Para que você tenha ideia, o montante, a experiência que essas duas figuras vão trazer para essa obra, assim que você puder ter em suas mãos, né? Eu vou um rápido intervalo e volto já. O programa passou rapidinho, mas tenho certeza muito aproveitado pelos nossos telespectadores. Eu volto já. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento de Galopa Solução. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Com instalações modernas, combustíveis de origem certificada, o Alto Posto Ferrywood garante eficiência em seus serviços automotivos, troca de óleo, higienização completa de veículos, ducha azul com cera vegetal e uma super loja de conveniência com lanchonete. Alto Posto Ferrywood, eficiência e economia para você e seu veículo. Alto Posto Ferrywood, Rua Vereador Henrique Soler 327, telefone 3041-2880. Ponta da Praia em Santos,
metros na saída da balsa. Surf Traje, moda jovem, masculina e feminina. As melhores marcas, excelentes promoções e pagamento facilitado. Ande no estilo com a anti-queda. Orquidoc, Natural Art, WG, HD, Tropical Brasil, Lui Lui, entre outras. Surf Traje, moda masculina e feminina. O bom gosto de se vestir. Avenida Bernardino de Campos 425 em Santos. Parabéns à Universidade Santa Cecília por mais uma importante contribuição para a cidade e o país. O primeiro juizado especial civil em terminais marítimos. Bom, a experiência tem demonstrado que nessas temporadas de cruzeiros existem vários problemas, pequenos problemas, né, relativamente ao embarque, desembarque, questão relativa às bagagens, questão com menores, apreensões múltiplas, que não tem às vezes uma solução adequada e momentânea, célere, né? E portanto houve então essa aproximação do Tribunal de Justiça com a Unisanta e com o CONCAIS, de sorte a efetivar, né, a presença de um juizado especial para tentar dirimir todos esses problemas que são verificados nesse período de temporada de cruzeiros aqui em Santos. Esse juizado instalado juntamente com o tribunal, né, com a Unisanta e com a CONCAIS, vai evidentemente servir de exemplo para, quem sabe, para os demais portos do Brasil. Nós já estamos de volta. Eu vou pedir desculpas aos nossos telespectadores que estariam hoje perguntando muito ao Dr. Rubens, mas o Dr. Rubens emprestou um pouquinho também do seu conhecimento aqui conosco, né, ao lado do ex-ministro, Almir Pazianotto. E só para final de programa aqui, olha aí, falamos em justiça, o juiz, inclusive em São Paulo, está negando o pedido da Prefeitura de São Paulo e mantém a suspensão da lei que aumenta o IPTU em São Paulo. Eu acho que uma determinação justa, né, Rubens? Olha, do que eu tenho acompanhado pela imprensa e os argumentos do promotor público, realmente o vício aconteceu porque você rompeu a audiência pública, desistiria no dia seguinte, o regimento interno da Câmara também teria sido não cumprido exatamente, e malandramente ou não, enfim, fato político, a gente não pode dizer se é malandro ou não, mas o prefeito tinha assinado já o decreto e até publicado no Diário Oficial. Veja, é forçar demais a barra. Eu acho que deve existir, ou deveria existir, aproveitando que o Fernando Haddad é do governo federal, né, o Partido dos Trabalhadores, eles deveriam fazer uma legislação determinando os critérios, como fizeram com o salário mínimo, quais serão os critérios objetivos da atualização dos tributos. IPTU, PVA, que daí você já tem lá, não precisa ficar todo ano fazendo essa bagunça. Nós brincamos aqui no intervalo, nosso telespectador não pôde ouvir, mas eu tenho aqui a participação do Manuel, do Embaré, ele diz assim, que vocês possam trazer da próxima, né, ex-presidentes, ministros, aí nós falávamos aqui, né, ô Rubens, alguns nomes notórios da história, quem sabe, né, eles lancem livros, e aqui a Universidade de Santa Cecília, que é reconhecida no Grupo de Excelência das Universidades, possamos trazê-los aqui, com certeza. Doutor Rubens, foi um prazer, vamos combinar uma retomada aí, a volta aqui, para que nós possamos falar bastante do SICOM, dos condomínios, né, com grandes novidades, mas hoje o doutor Rubens nos fez a honra também de participar ao lado aqui do ex-ministro Almir Pazianotto e também do editor do livro O Ponto e a Curva, o Fernando Portela. Eduardo, eu fiquei muito satisfeito de poder compartilhar esse tempo aqui com você, com o nosso telespectador, e estava com muitas saudades, esse mês passado acabou não tendo condição de vir, mas estamos aí, é só convidar, é só chamar que estamos, convocar, na verdade, estamos aqui para entrar em campo já com a camisa. Rubens, diga o contato eletrônico do Dr. Rubens do SICOM para que as pessoas convoquem o Dr. Rubens, porque é o Dr. Rubens que não quer ver. Eu convidar, eu convido, viu? É o sicom@sicom.org.br ou www.sicom.org.br. Você já conhece, basta entrar lá na página
e nos chamar que a gente aparece. Obrigado, Rubens. Obrigado, Eduardo. E para você, continue aqui com a Santa Cecília TV, daqui a pouco Cadeira Regional, 19h30 no Consistório da Universidade de Santa Cecília, você terá o contato ao vivo com o ex-ministro Almir Pazianotto. Fique com Deus, tchau e até amanhã.